a partir de agora, pegue seu papel e caneta, porque você vai entender como sair da corrida dos ratos. Como é que você sai desse esforço contínuo e um esforço sem resultados, que gera frustração. Bom dia, Daisy. A corrida dos ratos é um termo que foi criado nos últimos anos exatamente para mostrar como as pessoas estão presas dentro de um ciclo de sofrimento. Escreva aqui, ciclo de sofrimento. São pessoas que passam os seus melhores anos, os anos de maior potência, que é a fase adulta, a maior potência, né, física, intelectual, teoricamente emocional, para ficar ali fazendo aquilo com esforço contínuo e sem resultados. A corrida dos ratos a gente poderia definir, imagine aquela rodinha onde ficam aqueles hamsters e aquele hamster fica lá fazendo aquele esforço, e ele não sai do lugar. Alguém aqui se identifica com isso? Você faz um esforço gigantesco e não sai do lugar? Pior ainda, os problemas se repetem e eles vão ficando cada vez mais profundos muitas vezes. Você se esforça, mas você parece que não sai do lugar. É como se você nadasse todos os dias contra a maré. É difícil, não é, nadar contra a maré? Você nada, e aí vem, digamos, uma onda mais forte e te traz de volta para trás. A corrida dos ratos, ela adoece, ela frustra. A corrida dos ratos, ela acaba tirando a sua energia vital. Entender, reconhecer que você hoje está na corrida dos ratos é o primeiro passo. Como eu sempre digo aqui todos os dias, o primeiro passo é reconhecimento. Eu preciso reconhecer que hoje eu estou na corrida dos ratos. Tem muita gente que trabalha demais, se esforça demais para ganhar um dinheiro que nem sempre paga as contas, e aí ela precisa trabalhar mais. E quando ela trabalha mais, ela acaba gastando mais, inclusive, porque ela precisa dos prazeres de curto prazo para se manter nessa corrida dos ratos. E aí ela acaba adoecendo, e aí quando ela adoece, ela precisa comprar, por exemplo, remédios, e aí ela gasta mais dinheiro, e ela precisa trabalhar mais para poder pagar todo esse ciclo. Faz sentido isso para você? Então entenda que sair da corrida dos ratos é algo fundamental para que você possa criar sua vida de coragem. Só que, como eu sempre digo também, para você que me acompanha, para quem está aqui a primeira vez, prazer, Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos, recuperar a coragem para que você pare de adiar a sua felicidade, para que você pare de procrastinar a sua felicidade. O meu papel aqui é gerar desconforto em você, através do conhecimento. Você precisa entender que não dá para você romper com essa corrida dos ratos do dia para a noite. É preciso, escreva aqui, preparação. Escreva, preparação. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor o conteúdo. Preparação. Se você não se preparar, você corre o risco de tomar uma decisão pela impulsividade. Para quem estava na live ontem, eu falei dos 5 erros da coragem, né? Os 5 equívocos que as pessoas cometem quando fala-se de coragem. E uma delas é a impulsividade. Ah, cansei. Então agora eu saio, peço demissão, eu me separo e eu vou ter um problema se eu não estiver preparada. Eu vou ter um grande problema. Porque se eu não estou preparada, organizada para isso, a chance de dar certo é mínima. E a chance de dar errado é gigantesca. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho, só para eu saber se você está entendendo isso. Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui também, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui para mim, eu quero saber. Deixa eu só dar um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram. A Daisy, a F Mineira, bom dia. A Flá Cabreira, bom dia. Tudo bom, Flávia? Keninha também por aqui. A Vitória também por aqui, bom dia. A Daisy, verdade, eu quero muito fazer trabalho com você, mas estou com as finanças complicadas. Mas aí a preparação. E aí a gente precisa sempre entender. Existe um custo
que é o custo, por exemplo, de você investir num treinamento, de você investir numa terapia. E existe o custo de você se manter no sofrimento, que é um custo gigantesco. É um custo gigantesco que as pessoas não colocam no papel. Existe um custo, eu falei esses dias aqui, e que tem tudo a ver com a corrida dos ratos, porque eu vivi nessa corrida dos ratos por muito tempo. Tanto que eu adoeci. Bom dia, Vitória. Bom dia, Jaqueline. Eu adoeci. Eu cheguei a ter um tumor no pescoço. Por quê? Porque eu procrastinava uma decisão. Quem aqui está procrastinando uma decisão? Escreve eu aqui, só para eu saber, para eu ter noção com quem eu estou falando aqui hoje. Talvez você hoje esteja procrastinando uma grande decisão que te mantém no sofrimento. Então, por exemplo, quando você diz assim, olha, eu vou esperar as melhores circunstâncias e condições para, por exemplo, me separar. Eu vou esperar as melhores circunstâncias para isso. Só que tem um custo de você se manter naquilo que está te fazendo mal. Eu fiz uma conta aqui, tenho feito essa conta aqui com vocês todos os dias, que é a seguinte: quando eu estava nesse sofrimento, várias pessoas se identificaram, a Quininha, a Beth Ferreira, a Beth Carvalho, bom dia, Joana, nome lindo, hein, Joana, o nome da minha segunda filha, Joana, a Vitória também se identificou, a Daisy, a F Mineira também por aqui, também se identificou, a Adriana, pessoas que estão se identificando com procrastinar essa felicidade. Você está adiando a sua felicidade. E eu fazia isso por quê? Porque eu vivia num sofrimento profissional, eu já não era feliz com o que eu fazia, só que eu não tinha a coragem de tomar essa decisão. Então eu adiava. Só que para eu me manter nesse sofrimento, nessa vida que eu levava, eu precisava me anestesiar. E a minha anestesia diária era o álcool. Eu bebia pelo menos 4 garrafas de cerveja. 4 garrafas de cerveja. E claro que final de semana, sexta-feira, isso era mais exagerado. E aí, fazendo uma conta aqui, né, alguém me falou aqui, porque eu não bebo já há quase 8 anos, então eu confesso que eu não sei realmente quanto custa, mas um dia eu perguntei aqui, quanto custa uma garrafa de cerveja? Me falaram R$18, que está custando uma garrafa de cerveja. Vamos imaginar, R$18 vezes 4 são R$72 por dia que eu estava investindo para me anestesiar. Ou seja, imagina você tomar um remédio, todo dia você paga R$72 naquele remédio. Vezes 4 semanas, 72 por dia. Deixa eu fazer a conta aqui, que eu acho que eu estava fazendo a conta errada aqui. Vamos lá. Matemática não é o forte do tio aqui, vamos lá. R$18 vezes 4, R$72 por dia. Vezes 7, vezes 7, R$504 por semana. E vezes 4, R$2.000, R$2.016, para ser mais exato. Por mês, para me manter no sofrimento, não para me tirar, porque aquilo estava me anestesiando. E você precisa entender que você também tem esse custo. Qual é a sua anestesia hoje? Qual é o seu anestésico hoje para você suportar a vida que você está levando? Começa a pensar nisso. Quanto custa para você se manter no sofrimento? Porque você talvez esteja procurando o álcool, você talvez esteja procurando o doce, você talvez esteja procurando o Netflix. Agora, se você pegar isso por um ano, R$2.000, eu vou arredondar aqui, R$2.000 vezes 12 meses, são R$24.000 por ano. E talvez você esteja há anos investindo nesse sofrimento. Então, quando você faz a conta entre, vamos lá, por exemplo, o meu protocolo de hipnoterapia, e aí você compara com esse investimento no sofrimento, o protocolo é de graça. É de graça quando você compara isso. Então, a gente precisa começar a entender, ou você escreve aqui, senso de urgência nessa mudança, ou você coloca senso de urgência nessa preparação, ou você vai continuar pagando para continuar no sofrimento.
E isso é irracional. Você já parou para pensar nisso? Você está investindo dinheiro todos os dias, todas as semanas, todos os meses para se manter onde você está? Isso é irracional. Isso não faz nenhum sentido. Então, entenda que sair da corrida dos ratos hoje precisa ser prioridade na sua vida. Precisa ser prioridade. E essa corrida dos ratos, ela tem, claro, muito significado quando a gente fala da profissão, daquilo que a gente não quer mais fazer, como foi o meu caso. Quem aqui está nesse embate profissional? Ou já não sente prazer, alegria, realização com o que faz profissionalmente, ou não sabe exatamente o que vai fazer, mas não se sente realizada profissionalmente? Talvez você não esteja trabalhando, talvez você não saiba qual o próximo passo dar. Quem está nessa situação aqui? Porque essa é a minha história. Essa é a minha história. E eu só mudei a minha vida, eu só recuperei a minha vida quando eu parei de procrastinar a minha decisão, quando eu parei de adiar a minha decisão. E foi um processo fácil, gata? Não. Mas ele foi simples. Quando eu olho hoje para trás, ele foi simples. Simples por quê? Porque do momento que eu tomei a decisão, as coisas começaram a acontecer. Do momento que a decisão foi verdadeira. Porque a decisão verdadeira, ela acontece, sabe quando? Quando você cria a consciência de que viver no sofrimento, a dor do sofrimento, ela é muito maior do que a dor da mudança. Guarda isso. A dor do sofrimento, para você realmente tomar uma decisão de ruptura verdadeira, para você romper com esse ciclo do sofrimento, para você parar de procrastinar a sua felicidade, é quando você chega nesse ponto. A dor do sofrimento, ela é maior do que a dor da mudança. Porque mudar dói. Mudar dói, mas ficar aonde está dói mais ainda. Faz sentido isso para você? Quem aqui se identifica com isso? Dói. Claro que mudar dói. Nenhuma mudança de vida, nenhuma transição de carreira, nenhuma separação é um processo gostosinho. E aliás, a vida não foi feita para ser gostosinha. A vida não foi feita para ser gostosinha. A vida foi feita para ser vivida com seus desafios. E para mim, essa é a graça da vida. É você viver a vida com seus desafios, mas você no controle. Você no controle. O problema é que quando você vive uma vida dentro da corrida dos ratos, você não tá controlando nada, você está sendo controlada pelas circunstâncias. E não são as circunstâncias que definem a sua história. Para de se apoiar nessas circunstâncias que você tem hoje. As circunstâncias que você tem hoje, elas estão aí e elas só vão sumir da sua vida se você tomar a decisão. E aqui guarda essa frase, escreve aqui. A decisão gera o recurso. A decisão gera o recurso. A decisão vence a circunstância. Porque, quer ver? Vou dar um exemplo que eu sempre faço aqui. Oi Doris, bom dia. A Renata também por aqui. Elisângela. A Jaque, sair da corrida dos ratos precisa ser prioridade na minha vida. Exatamente, ó, a Keninha se identificou. Manci também por aqui. A Veridiane, seja bem-vinda. A Márcia Pignatari também por aqui, bom dia. O Flávia, a Daniele, a Rosilda, bom dia. A gente está falando sobre a corrida dos ratos. Como eu saio da corrida dos ratos. Não é a circunstância que te impede de fazer nada. Porque, responde aqui para mim, e seja sincera e rápida, tá bom? Primeira resposta que vier à sua mente. Imagine que na sua frente agora tem um halteres, sabe aqueles halteres de academia? Imagine que de um lado tem 500 quilos e do outro tem 500 quilos, ou seja, aquele halteres tem 1 tonelada. Você consegue levantar esse halteres? Sim ou não? Escreve aqui, sim ou não. Vou repetir. Imagine que tem um halteres daqueles de academia na sua frente e aí tem 500 quilos de um lado, 500 quilos do outro, 1 tonelada na sua frente. Você consegue levantar?
A Adriana, não. A Renata, não. A Jaque, não. É difícil, né? Eu também. 1 tonelada, eu não consigo. A Elisângela, não. Agora eu vou colocar uma outra circunstância, para você entender que não são as circunstâncias que te impedem. Imagine que você está diante desse mesmo halteres de 500 quilos de cada lado, 1 tonelada, só que debaixo desses pesos está a pessoa que você mais ama. E você precisa salvar essa pessoa. Você levanta agora ou não? Sim ou não? Escreve aqui para mim. Imagine que é a sua filha que está debaixo desse halteres, o seu filho, sua mãe, o seu pai, a pessoa que você mais ama no mundo. Você levanta esse halteres, sim ou não? Adriana, agora sim. Isso, Beth, a decisão gera o recurso. A Ana, sim, claro. Você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. A Marilisa também, sim. A Jaque, sim. Ou seja, não é a sua circunstância que define a sua vida. A Renata, a Liginha, a Elisângela se identificaram. Claro que você vai levantar, você vai dar um jeito. A Beth também. Você vai dar um jeito de levantar. Porque ali estão as pessoas que você ama. Então começa a pensar no seguinte. Você está procrastinando uma decisão, não está? Talvez ela seja relacionada ao seu casamento. Talvez esteja relacionado à sua carreira. E você está sofrendo. E você está nesse sofrimento. Adiar, procrastinar essa decisão está te custando muito caro. Muito caro. Porque está te adoecendo. Enquanto você não tomar essa decisão, você vai seguir nesse sofrimento, vai ficar cada vez mais doente, e aí você se mantém nessa corrida dos ratos. E viver na corrida dos ratos não é viver, é sobreviver. É só você sobreviver. Isso não é vida. Essa não é a vida que você merece. Essa não é a vida que você pode criar para você. Escreva aqui de novo, vida de coragem. A vida de coragem que você merece é a vida que está de acordo com os teus sonhos, a vida que está de acordo com os seus objetivos. E talvez nesse momento que você está machucada, você talvez fale assim, olha, Gata, mas é difícil. Sim, é difícil. Claro que é difícil. Em nenhum momento você vai me ouvir falar que isso é fácil. Tem gente que... Ó, a Camila me acompanha há anos. Você nunca vai me ouvir falar que a mudança de vida é fácil. Só que o que eu entendi, porque aconteceu comigo, e eu apliquei em milhares de pessoas nos últimos anos. Quando você se prepara, você encurta o caminho. Você encurta o caminho. E a melhor preparação que você precisa para parar de procrastinar a sua felicidade é blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio das suas emoções. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. A emoção, ela sempre estará conosco. Então nós temos esse instinto de sobrevivência, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. É um instinto automático. Automático. Então, somos seres emocionais. Agora, se eu não domino essas emoções, se eu não domino os medos, porque o medo é uma emoção, se eu não domino os pensamentos que geram o medo, que geram as emoções, o que vai acontecer? Eu não estou no controle. Porque, como eu disse, a decisão, a saída do seu sofrimento, ela é simples, não fácil. Ela é simples. Por que ela é simples? É a partir de uma decisão. Do momento que você decide, tudo começa a mudar. Por isso que a decisão gera o recurso. Ô, Liginha, fica bem. Estou aqui chorando com as suas palavras. Isso é bom. É bom que você esteja chorando. Sabe por quê? Porque você está reconhecendo. E o que eu quero que você saia daqui hoje, Liginha, é com um conformismo de você se manter
procrastinando a sua felicidade. Porque era o que acontecia comigo. Eu fiquei mais de 2 anos numa depressão silenciosa, que eu, aliás, não recomendo, não gosto de glamourizar isso, porque não foi legal. Não quero falar isso para bancar o herói aqui, mas hoje, como hipnoterapeuta, eu olho e falo que foi um grande risco que eu corri, porque eu não pedi ajuda para ninguém. O que me salvou foi um tumor no pescoço, porque aquilo fez eu despertar, fez eu reconhecer que a minha vida não estava boa. E ainda assim, eu procrastinei essa decisão, porque eu não estava reconhecendo o que estava me machucando. Porque eu tinha uma vida teoricamente perfeita. Eu tinha uma empresa, uma agência de comunicação que ia super bem. Qual o problema? O problema é que eu não era mais feliz fazendo aquilo. E quando você perde a alegria, quando você perde a felicidade, você adoece. E aí você se conforma em estar na corrida dos ratos. Você se conforma, porque você acha que a vida é assim. Porque você talvez tenha aprendido que a vida é assim. Talvez os seus pais viveram na corrida dos ratos, talvez vivam ainda na corrida dos ratos, e essa é a realidade que você aprendeu. Só que isso não precisa ser a sua história. A sua história pode ser muito diferente. A sua história ela pode ser escrita de uma maneira onde você liberta, presta atenção no que eu vou te falar, você talvez liberte as próximas gerações da sua família. Você já pensou nisso? Porque de uma certa maneira a gente acompanha os padrões da nossa família. Então começa a olhar para trás. Provavelmente se você vive num ciclo de escassez, é um ciclo que se repete. Os pais, o pai dos pais e assim por diante. Alguém se identifica com isso? Escreva eu aqui. Você começa na questão de relacionamento ruim. Isso não é só você que, digamos, do nada surgiu na sua vida. Você viu isso talvez com a sua mãe, com o seu pai e assim sucessivamente. Imagine que você tenha filhos, filhas. Você quer que esse ciclo se repita com eles? Porque você diz que você ama os seus filhos, certo? Você quer que eles passem por esse mesmo processo? Provavelmente não. E se você não quer, você vai ter a chance, você tem a chance de quebrar esse ciclo, de sair dessa corrida dos ratos. E aí não é só por você, mas é pelas pessoas que virão depois de você, os seus filhos, os seus netos e assim sucessivamente. A vida muda com a ação. É a ação que muda uma vida. Quando você está na inércia, nada acontece. Ontem eu comecei um processo de mentoria e foi muito significativo. Por quê? Porque a pessoa ela estava exatamente nessa inércia, sem fazer nada. Só o fato dela ter começado ontem a mentoria comigo, coisas já aconteceram. Ela já fechou um trabalho. Não porque eu não falei, obviamente, nada de especial, como eu sempre digo, eu não sou mágico nem nada, mas só dela voltar a entrar em movimento, pensar, porque no meu processo de mentoria eu faço muito as pessoas pensarem, ela gerou um movimento sistêmico e aí aconteceu. Então, na inércia, nada acontece. Na zona de conforto, nada acontece. Então, para você sair dessa corrida dos ratos, primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, decisão. Terceiro passo, preparação, através de blindagem emocional. A blindagem emocional é a preparação essencial para isso. Por quê? Porque se você não dominar os seus medos, as suas emoções e os seus pensamentos, você continua no mesmo lugar. Porque para a tua mente, guarda isso, eu quero que você escreva aqui, tudo se trata de sobrevivência. Escreva, sobrevivência. Tudo é sobrevivência. Tudo é sobrevivência. E a sua mente quer que você se mantenha na corrida dos ratos, por quê? Mesmo, gato, eu não estou feliz. A sua mente não está nem aí se você está feliz ou não. A sua mente está olhando só para quê? Sobrevivência. Bom dia, Franciele, seja bem-vinda. Cláudia também. Imagina o seguinte, ela olha para a Jaque e fala o seguinte, Jaque, o importante é você se manter viva.
Mas mente, eu estou aqui infeliz no meu casamento, na minha profissão, eu estou infeliz. Você está viva, isso que importa. Então, quando eu não domino essa mente, quando eu não domino os medos, os pensamentos e as emoções, é muito fácil de eu me manter no sofrimento. Sabe por quê? Presta atenção. Nesse momento, você está completamente adaptada a essa vida de sofrimento. Você não precisa aprender nada de novo para viver nessa vida de sofrimento. Faz sentido? Você não precisa aprender nada. Você já está super adaptada a isso. Super adaptada. Por isso que ser feliz, romper com o sofrimento, é um movimento intencional. É por isso assim, você precisa querer muito realmente sair desse sofrimento. E às vezes as pessoas não saem, sabe por quê? Porque ainda não doeu para valer. E eu sei que é uma frase dura, mas às vezes não doeu para valer. Você só sente essa dor, como eu disse, você só rompe quando a dor do sofrimento ela é insuportável. Insuportável. E ela é maior do que a dor da mudança. Porque claro que você tem medo da mudança. Você tem medo, e se não der certo? E se? Só que enquanto você fica no e se, o tempo está passando. A vida, ela não é tão longa quanto a gente acha. Porque a cada dia é um dia menos. A cada dia você está se aproximando do fim. E o que de significativo você está construindo na tua vida? O que você está construindo de felicidade na sua vida? Viver para pagar boleto? Viver para não realizar nada, não conquistar nada? E aqui eu não estou falando somente de coisas materiais, não, mas eu estou dizendo de conquistar prazer, conquistar algo que você se sinta orgulhosa de si, que os seus filhos se orgulhem de você. A vida que eu levava, se eu tivesse mantido ela, eu tenho certeza que as minhas filhas não se orgulhariam de mim. Tenho certeza absoluta. E eu tive uma prova no meu aniversário, agora em dezembro. A Joana, minha filha mais nova, ela escreveu uma cartinha para mim. E uma das coisas que ela falou foi que, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas basicamente era que ela tinha muito orgulho de mim por ser um mentor de coragem, não apenas para as pessoas, né, que me acompanham, mas também para ela. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso para mim assim, é a certeza absoluta de que quando eu decidi parar de procrastinar a minha decisão, quando eu parei de procrastinar a minha felicidade e eu decidi romper com o sofrimento, quando eu decidi romper com o sofrimento, tudo valeu a pena. Porque não foi fácil e não vai ser fácil. Só que quando você tem blindagem emocional, você consegue o quê? Resistir. Você consegue se manter no processo. Você consegue se manter no processo. Nesse processo de mudança. Eu quero que você entenda que essa corrida dos ratos, ela até pode ser prazerosa para você. Ela pode trazer segurança. Só que ela adoece. Ela adoece. E eu sei disso, porque quando você não tem felicidade, quando você não tem alegria, você está apodrecendo por dentro. Porque a alegria é o combustível da ação. Escreva aqui, a alegria é o combustível da ação. Imagina um carro. Um carro tem bancos, volante, motor. Mas para esse carro andar, você precisa colocar o quê? Combustível. Etanol, gasolina, diesel. Você precisa colocar lá um combustível. A alegria é o combustível da ação. Então, se eu não sinto prazer na atividade que eu faço hoje, se eu não sinto prazer no relacionamento que eu estou, eu não ajo,
eu vou ficar na inércia. Eu preciso reencontrar a felicidade. E é possível. Só que você precisa decidir por isso. O meu papel aqui todos os dias, se a gente fosse resumir tudo que eu falo todos os dias, você precisa decidir sair do sofrimento. É a decisão, mas é aquela decisão onde você tem o reconhecimento que a dor do sofrimento é maior do que a dor da mudança. Porque enquanto a dor da mudança for maior do que a dor do sofrimento, você não muda nada. Nada, 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 nada. E como é que eu venço isso? Através de blindagem emocional. Porque muitos dos medos que você tem, como por exemplo o próprio medo da mudança, é um medo imaginário. É um medo que fica dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, e se você se arrepender. Você deveria, na verdade, se arrepender de não ter começado antes. Você tem que se arrepender de não começar hoje a realmente essa preparação. Como eu digo sempre também, não adianta você estar aqui todos os dias, e eu honro você que está aqui todos os dias, eu adoro fazer isso aqui. Eu não precisaria fazer isso aqui todo dia, mas eu faço porque realmente eu gosto de criar essa consciência. E quanto mais pessoas tiverem essa consciência, o mundo vai ser melhor. Mas não adianta nada você estar aqui e não colocar nada em ação, você não se preparar. Não adianta, não adianta. E isso, coragem, ação com preparação, como escreveu a Jaque aqui. Coragem, escreva aqui junto. Coragem, ação com preparação. Você tem hoje um sofrimento, uma vida num sofrimento. Imagina que você está numa bolha. E aquela bolha está te sufocando. E essa bolha pode ter o nome de casamento, pode ter o nome de profissão, de emprego. Você está lá sufocada nessa bolha. E aí você tenta romper e não consegue. O que vai fazer você romper? A coragem, a ação. Quando você bota ação, e coragem é ação com preparação, você rompe. Não adianta você tentar romper se você não sabe como fazer isso. E isso vem da preparação. Por isso que o programa Blindagem Emocional é um programa com alto índice de aprovação. Em 12 turmas, a nossa média de aprovação é de mais de 90%. Você não encontra isso no mercado. Você não encontra. Mais de 90%, porque a gente roda pesquisa depois. É uma pesquisa anônima, as pessoas respondem o que elas quiserem. É mais de 90% de aprovação. Por quê? Porque é a preparação que você precisa, a preparação necessária para você romper com esse sofrimento. Para você romper com esse sofrimento. Por isso que tudo começa pelo reconhecimento. Depois a decisão e depois a preparação. E claro, quando você se prepara, você agora vai começar a criar o seu plano. O seu plano. O seu plano de vida. Escreva aqui, plano de vida. Que é uma coisa que a maioria das pessoas nunca fez. E eu mesmo nunca tinha feito até 7 anos atrás. Um plano de vida. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Faz sentido isso? Ter um plano de vida é fundamental. Eu quero chegar ali. Só que para chegar ali, eu vou chegar do dia para a noite? Não, mas eu vou me preparar ainda mais. É como a maratona. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros sem saber o caminho, certo? Você não corre. Você precisa saber o caminho. Você precisa se preparar ainda mais, você precisa de acompanhamento, você precisa de direção. O Clóvis, a blindagem emocional foi um divisor de águas na minha vida. Boa, Clóvis, obrigado. Obrigado pelo seu depoimento. Clóvis foi um cara que perdeu 30 quilos. Sem contar, isso eu falo claro, porque os 30 quilos são, digamos, visíveis. Mas eu conheço a história do Clóvis. O Clóvis é um cara que, por exemplo, hoje ele é admirado pelos filhos, porque ele já me contou isso. Ele é admirado pelos filhos, porque ele se transformou internamente. E obviamente, isso reflete no externo. Faz sentido isso para você?
Então, para romper com esse sofrimento, você precisa da coragem. E coragem é ação com preparação. O que eu quero que você entenda é que não dá mais para você ficar nessa corrida dos ratos. Ela está te adoecendo. E você pode muito mais do que você talvez acredite hoje. Nesse momento, você talvez esteja machucada, cansada, e eu entendo. Mas a vida não acabou. A vida, ela tem ainda uma longa história para você escrever. Só que não demora muito. Para de procrastinar a sua felicidade. Para de adiar a decisão que você precisa tomar para sair do sofrimento. Enquanto você permanecer na inércia, adiando, procrastinando essa decisão, porque o medo da mudança ele é maior do que a dor do sofrimento, você vai só adoecer, você vai só ladeira abaixo, e aí vai ficar muito mais difícil quando, digamos, você despertar. Vai ficar muito mais difícil. Eu não desejo para você o que eu passei quando eu tive o tumor. Não desejo. Eu conto essa história hoje só para você entender até onde eu cheguei. Mas, Gato, você adoraria passar por isso de novo? Óbvio que não. Tem gente que, eu passaria tudo. Eu não. Porque eu, obviamente, tive muito medo de morrer e, principalmente, o arrependimento foi muito grande. E eu me senti muito culpado naqueles dias. Muito culpado. Você não precisa chegar a esse ponto. Por isso, coragem é felicidade. Escreve aqui, coragem é felicidade. A ação vai gerar essa felicidade. E está na hora de você parar de procrastinar a sua felicidade. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui para mim o seu melhor aprendizado. Qual é a frase que te marca? Qual é o aprendizado que fica aí para você? Isso é importante para você guardar o conteúdo e você ajudar as outras pessoas também. Faz isso, por favor, enquanto eu vou ver aqui alguns comentários. Boa, coragem é felicidade. A Paula, oi Paula. Coragem, ação com preparação, plano de vida. O medo da mudança é melhor, mas acho que é maior, né, que o sofrimento. Enquanto isso acontecer, enquanto o medo da mudança for maior que a dor do sofrimento, infelizmente a gente não muda. Infelizmente a gente não muda. Obrigado, Clóvis. Gratidão você também pela sua coragem. Luzinete, seja muito bem-vinda. Aqui o Clóvis, me libertei do vício de tomar refrigerante há 3 anos. Excelente, Clóvis. Parabéns, viu? Coragem, ação com preparação. Vai colocando aqui qual foi o seu maior aprendizado. Boa, Jaque, na zona de conforto nada acontece. Nada, absolutamente nada acontece. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui de aprendizados. A Paula, ajudar outras pessoas. A Doris, blindagem emocional é tudo. Olha, blindagem emocional, Doris, é essencial para tudo na vida. Para tudo. Para você sair, às vezes, de um momento de descontrole emocional. Porque assim, a vida está acontecendo. Então, existem momentos, claro, que você está com uma energia mais baixa e aí vem o emocional e toma conta. Então, é importante para que a gente não se arrependa depois. Muito do sofrimento que a gente carrega das nossas feridas emocionais vem, sabe de onde? Da falta de blindagem emocional dos nossos pais. E aqui eu não estou dizendo para culpá-los, porque, obviamente, esse conhecimento que hoje a gente tem, os nossos pais não tiveram. E eles foram criados de uma outra maneira. Mas, por exemplo, quando um pai ou uma mãe desconta toda a raiva dela, toda a frustração dele numa criança, isso é uma extrema covardia. Mas isso é educação. Não, isso não é educação. Isso se chama violência, abuso. Vamos dar os nomes certos às coisas. Não é educação. Isso gera, sim, um trauma. E é por isso que tantas pessoas têm suas vidas totalmente desreguladas. Vou contar uma história aqui para você. Eu cresci muito perto de 3 primos. Na verdade, 2 primos. E
e um que nasceu depois, mas aí eu já estava numa fase adulta. Adulta não, já era adolescente, então eu já não tive tanto contato. O primeiro, o mais velho, apanhava demais do pai. Muito, muito. O segundo, a mesma coisa. Apanhava muito do pai, da mãe. E o terceiro, esse foi, digamos, o que menos... Acho que ele apanhou muito pouco. Talvez porque os meus tios já estavam cansados, não sei. Mas ou ele aprendeu, na minha visão, ele aprendeu rápido que se ele, por exemplo, aprontasse, fizesse alguma coisa que crianças fazem, ele apanharia. Então ele se tornou bonzinho. Esse meu primo mais novo é o bonzinho. O meu primo do meio, infelizmente, se tornou um usuário de drogas. Por quê? Muita desvalorização, né? Apanhava. Então é a interpretação que a mente cria. E aí ele encontrou nas drogas, digamos, o anestésico dele para tanta dor. O meu primo mais velho bebia muito e faleceu de cirrose há 2 anos. Por quê? Também encontrou o anestésico dele. Então não me venha dizer que um tapinha não dói. Não me venha dizer que aquilo que aconteceu com você lá atrás não impacta na sua vida. Tudo bem? Então é muito importante a gente, obviamente, fazer as pazes com a nossa história e a gente ter blindagem emocional, que é o domínio das emoções, dos medos e dos pensamentos, para a gente parar de adiar a nossa felicidade. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver mais alguns aprendizados que vocês colocaram aqui. Adriana, não consigo sair da zona de conforto. Por que você não consegue? Porque está confortável. Agora, isso está te trazendo sofrimento? Se não está trazendo sofrimento, está tudo bem. Está tudo bem, mas obviamente eu tenho certeza que algum sofrimento está gerando, porque senão você não estaria aqui. Ninguém está aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Você está aqui porque esse assunto te interessa. Então, você não consegue hoje talvez sair da zona de conforto, por quê? Porque você não tem a blindagem emocional. Blindagem emocional vai te tirar dessa zona de conforto. Por quê? Porque você vai controlar os pensamentos, você vai controlar os medos e as emoções também. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Adriana, não está confortável. O pior momento da minha vida. Então, se a dor realmente se esse é o pior momento da sua vida, você precisa agir. Você precisa agir. Tomar a decisão. A decisão, Adriana. A decisão. No momento que você toma a decisão, tudo muda. E para tomar a decisão, por isso que blindagem emocional é essencial. Por quê? Porque você tem que estar disposta a pagar o preço de, por exemplo, deixar coisas para trás. O conforto, muitas vezes. Você vai precisar deixar para trás o status, você vai precisar deixar para trás coisas que hoje você valoriza. Mas aí é a dor da mudança contra a dor do sofrimento. Escolha a sua dor. Escolha a sua dor. Tudo bem? Bom, era sobre isso que eu queria falar com você. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente vai falar sobre a maneira mais rápida para você recuperar a autoestima. A maneira mais rápida para você recuperar a sua autoestima. Não estou dizendo que é a maneira mais fácil, mas é a mais rápida para você recuperar a sua autoestima. É sobre isso que a gente fala amanhã no Mentalidade Ogata, às 8h15 da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!